do presidente. E se a gente pegar aqui no município, hoje é o governo da Cida Barreto que está. Hoje eu comentei até hoje com o vereador José Jorge, se fosse uma certa pessoa de confiança dele, se ele aprovaria. Ele falou para mim que aprovaria. Então tem essa questão, eu quero pedir desculpa aqui em questão dos motoristas, que de repente, como eu vou votar a favor desse projeto, que eu acho que é um projeto que a pessoa que vai estar disponível para prefeito, tem uma de confiança dela, precisa estar acompanhando ela. Isso é um benefício que o outro prefeito daqui 4 anos, quando entrar, porque a nossa prefeita Cida não pode se reeleger mais, quem for o motorista de gabinete pode ser um que de repente está bravo hoje. E ele vai ter o benefício do mesmo jeito. Então eu peço a compaixão dos nossos vereadores para entender o caso certo, porque não adianta a gente ficar aqui fazendo mercê só para questão de voto, essa questão, que não é assim. A gente tem que analisar as coisas certas, que é o papel do vereador. Tem gente que vai ficar com raiva de nós, tem gente que não, mas a gente está aqui para legislar seriamente em questão sérias. Tanto que a democracia tem opiniões diversas e eu acredito que a gente não pode passar mais por isso nessa casa. Muito obrigado. Mais alguém? Eu vou usar da tribuna para falar sobre estabelece o abono salarial, né? Eu acho que mais importante do que conceder o abono salarial seria criar um cargo diferenciado. E quando aqui se fala, no parágrafo único, ficam criados 2 cargos de motorista de gabinete. A gente acha que o motorista do gabinete é para acompanhar a prefeita. Nós só temos uma prefeita. Nós só temos um carro oficial. Então, é baseado nisso. E quando o nobre vereador fala da questão do presidente da República... O senhor concede uma parte após o comentário, nobre vereador? Posso dar uma sequência ou você vai querer falar agora? Não, eu pedi uma parte. Pode ser agora ou pode, depois? Pode. A questão dos 2 motoristas, eu até questiono a questão... Hoje a gente, se você questionar nisso... Hoje a gente tem 2 carros oficial na Câmara Municipal de Rosana. A questão do 2... Amanhã, nós vamos fazer uma viagem daqui a pouco, 3 horas da manhã, e nós vamos com o carro do professor Claudemir, porque parece que teve um empecilho. Aqui dentro, que tem 2 carros oficial, já aconteceu um empecilho. A função do... De repente, o comentário ia ser da outro motivo, mas na questão das 2 vagas, eu não vejo motivo, já que a questão do motorista, ele pode fazer uma viagem no dia chegar cansado e não ter condições, porque motorista é uma coisa que tem que ter atenção, tem que ter calma para dirigir. Então eu peço que não seja levado em conta a questão de 2 cargos, já que um carro oficial, já que aqui na nossa casa, que nós temos 2 carros oficial, vamos ter dificuldade para percorrer até... Você tem razão. Só que aqui também eu acredito que ninguém recebe 35% de abono por ser motorista. A questão do abono eu até que questionei. A questão eu acho o seguinte, diante da situação, né, você até fez o uso aqui de questão eleitoreira, eu acho que aqui nós não estamos aqui para isso. Para ficar bem ou da fita ou dos outros funcionários. Uma parte, vereador, eu acho que eu não questionei que aqui é questão de eleitoreira. O que é certo, é certo. O vereador aqui tá na casa não vai ser contra, o que eu falei não é questão eleitoreira. É que o vereador aqui na casa nunca foi contra funcionário público. É isso que eu questionei, e não vai continuar sendo. Então, esse projeto, o senhor lembra quando foi lido pelo presidente na primeira vez que entrou nessa casa, o plenário ganhou no grito. Porque ele questionou sobre o aumento salarial sem até entender o que se tratava. O que eu estou deixando claro é que aqui, sempre, quem for o motorista do gabinete, em todas as instâncias do governo, ele vai ter um benefício de privilégio a mais que os outros. E deu exemplo até que quando o meu amigo Zé do Carvão questionou que se fosse uma pessoa de confiança dele, também votaria. Então a gente tem que entender o que não é porque o motorista X que está lá não merece, a gente tem que conceder o abono se for preciso, no sentido do projeto de lei em si, não a questão dos caracteres, é só isso. A gente entende que, pela exposição dos motivos, que ela alega, né, no caso, que uma questão até a título de acréscimo, né, do impacto orçamentário. Mas eu acho que diante de tudo aquilo, voltando a falar, a questão que nós acabamos de passar por um dissídio coletivo, que em certas ocasiões, em certos cargos,
chega a menos de 0, não chega a 1%. O vereador me dá mais uma parte? Pois. A questão se esse motorista de gabinete fosse pagar as horas, como o nosso presidente é motorista, fosse pagar as horas deles, eu acredito que a porcentagem que foi dada de aumento pela função dele não vai fugir muito das horas extras se fosse pagar. Na verdade, eu concordo em certo ponto, que certo ponto não está pagando a questão de hora extra o que deveria pagar, que é uma questão à parte. O presidente é motorista de função concursado, ele sabe disso. Eu não estou questionando se está bem ou não o salário dos vereadores, dos motoristas. Eu estou questionando a função que ele vai ocupar e que tem esse benefício desse abono. Porque se ele ficar como cargo de motorista e fazer viagens e ter que pagar hora extra para ele, isso aqui vai exceder. Se tiver que pagar as horas extras. Na verdade, vai gerar uma economia. Por isso, quando eu falo para o vereador que às vezes aqui a gente não vai contra funcionário, porque hoje, se você pegar, se fosse esse projeto aqui, vou dar um exemplo para brincar, se fosse aqui, 15 cargos de motorista de gabinete, ninguém ia contra. Porque ia favorecer mais gente. É como acontece em certos artigos 94 e outros mais, assim, da questão do concurso público do nosso município, que ninguém vai contra porque tem bastante pessoas benefícios. Ninguém tem coragem de chegar nessa casa e fazer um projeto para tirar o artigo 94. Por quê? Porque vai prejudicar bastante gente que está tendo benefício. Então eu estou pedindo assim, o consenso não é para tirar nem deixar de dar aumento para nenhum funcionário. Estou pedindo para que entenda a questão do motorista que vai ficar na função de gabinete e ele precisa desse privilégio que todas as instâncias do governo têm. Eu quero avisar que o vereador já pediu 4 partes, você tem direito a uma com 1 minuto. Mas tudo bem, é plausível as suas considerações, mas eu gostaria que os vereadores pensassem muito com relação a essa aprovação, porque a gente pode estar gerando aí um descontentamento e não vai ser legal. Só isso. Mais alguém?